pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo agora é sobre o Estatuto dos Servidores, né? Ou seja, são questões relacionadas a esse tema da própria banca da AOCP. Mais uma vez, né, para o concurso da SEMAD, ou seja, da Prefeitura de Belém. E antes de começar, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Então, nós temos a nossa primeira questão aqui da OCP. Assinale a alternativa correta conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém. E letra A. O prazo inicial para a posse poderá ser prorrogado em até 30 dias, a requerimento do interessado? Bom, de acordo com o artigo 17 lá do Estatuto, ele diz assim: o prazo inicial da posse deverá ser prorrogado em até 120 dias, a requerimento do interessado. Então, a alternativa da letra A, o que está errado aqui? Seria esse prazo aqui, que não é de 30 dias, é até 120 dias. Então, a alternativa estaria errada. A letra B. Só haverá posse, no caso de provimento do cargo público, por nomeação. Então, olhando lá no artigo 18 do mesmo estatuto, no inciso 5º, ele diz assim: só haverá posse nos casos de provimento de cargo público por nomeação e ascensão funcional. Então, aqui seria 2 casos para surgir a posse. Lembrando que, de acordo com muitos comentários que estão me ajudando muito no canal, todos eles me informaram que a ascensão funcional ela é inconstitucional. Então, como o regime jurídico ainda não foi atualizado, infelizmente a gente ainda tem que considerar esse tipo de informação. Então, no caso da posse aqui, ela tem esses 2 casos, né, que é a nomeação e a ascensão. Mas, gente, já sabendo, né, que há um erro, né? Então, precisa ser atualizado o estatuto. Então, a alternativa da letra B estaria errada, né? Porque ele só diz só haveria em um caso, mas não, de acordo com o estatuto, seria 2. Letra C. O afastamento para estudo ou cumprimento da missão especial poderá ser autorizado até o limite de 3 anos? Bom, de acordo com o artigo 19, é bom vocês anotarem esses artigos para ver o que já caiu nas provas, né? Então, no inciso 2º desse mesmo artigo, ele diz assim: que o afastamento para o estudo ou cumprimento de missão especial, né? O mesmo caso lá que ele está dizendo na letra C, poderá ser autorizado até o limite de 4 anos, né? E fim da missão ou estudo somente decorrido igual período será permitida nova ausência. Então, o período de afastamento aqui seria de 4 anos. Então, o que estaria correto aqui, mais uma vez, é a questão do prazo, que eu até percebi isso, que o pessoal gosta muito de se atentar nas questões da OCP nisso aqui, com relação aos prazos, né? Então, é bom a gente estar bem em mente sobre isso, né? Saber os prazos bem direitinho, né? Então, a letra C estaria errada. A letra D. Na condenação criminal transitada em julgado, se esta não for determinante na demissão, continuará o funcionário afastado até o cumprimento total de pena, com direito a 2/3 do vencimento ou remuneração? Bom, de acordo com o artigo 19, olha só, no mesmo artigo, né, só que a continuação dele, que é no inciso 6º, ele diz que na condenação criminal transitada em julgado, se esta não for determinante da demissão, né, se não for o desfecho disso tudo, ele continuará assim, né, só que ele é afastado até o cumprimento total da pena, então ele vai ficar longe do cargo, com direito a 2/3 do vencimento ou remuneração. Então, eu quis frisar aqui nessa questão, olha só, de 2/3 do vencimento ou remuneração. Por quê? Porque isso também é uma outra coisa que a OCP ela chama bastante atenção, né? Além dos prazos, como eu falei, né? A questão também das frações, né? Das frações e sobre o que? Sobre o vencimento, remuneração. Então, nesse caso aqui da condenação criminal, se não for determinante, o servidor ele vai ficar afastado, mas com direito de receber, né? Só que 2/3 do vencimento ou remuneração. Então, a letra D aqui estaria correta. Continuando, letra E. Se a posse não se concretizar dentro do prazo, fica tipificado o abandono de cargo.
Bom, nesse tipo de questão aqui, ele misturou, vamos dizer, dois assuntos, que é a posse e o exercício. Porque lá no artigo 17, inciso 2, ele diz assim: se a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito. E essa partezinha, assim, quando ele diz sobre o abandono de cargo, é com relação ao exercício, mas lembra lá do prazo, que é por mais de 30 dias, então é por isso que a gente tem que estar bem ligado nessas coisas, ou seja, nesses prazos que ele pede muito, nos tipos de caso, por exemplo, de posse, que mesmo tendo informação inconstitucional, mas a gente tem que ter noção, e mais uma vez as frações dos valores que o servidor pode receber e sobre o que, né? Por exemplo, do vencimento ou remuneração. Então, a alternativa correta dessa questão aqui seria a letra D. Segunda questão é essa daqui. De acordo com o estatuto, né, assinale a alternativa correta. Letra A. É permitida a funcionária gestante ou lactante o trabalho em atividades ou operações consideradas insalubres ou perigosas. Bom, desses tipos assim de alternativas, eu sempre proponho usar a lógica, sabe? Porque como é que eu vou permitir uma funcionária gestante, né, que está amamentando o filho, trabalhar nesse tipo de ambiente, né? É até inaceitável, assim, na minha opinião, né? Mas, de acordo lá com o artigo 68 do Estatuto, ele diz o quê? É vedado, é proibido, não pode jamais, né? A funcionário gestante ou lactante o trabalho em atividades ou operações consideradas insalubres ou perigosas. Aquele conceito, né? A gente está querendo, nessa questão da letra A, né? Ele está querendo complementar duas situações totalmente opostas, né? Por exemplo, condições insalubres ou perigosas com uma funcionária com filho, né, gestante, então seria totalmente compatível esses tipos de situações. Então, no artigo 68, ele diz que ele é vedado, né, esse tipo de situação. Letra B. Independentemente da solicitação, será pago ao funcionário, por ocasião das férias, um adicional de 1/30 da remuneração correspondente ao período de férias? Bom, de acordo com o artigo 82, ele diz assim: independentemente de solicitação, será pago ao funcionário, por ocasião das férias, um adicional de quanto? De 1/3 do que? Da remuneração, correspondente ao período de férias. Então, isso aqui estaria em desacordo com essa questão. Por quê? Porque ele diz que é 1/30. Tá vendo como é importante a gente saber essas informações, né, as frações e sobre o que ela é cobrada, né? Então, por exemplo, aqui, no caso das férias, é de 1/3 da remuneração. Letra C. As faltas ao serviço, até o máximo de 18 dias por ano, não excedendo a uma por semana, em razão de causa particular, poderão ser abonadas pelo titular do órgão, quando requeridas no dia útil subsequente. Bom, de acordo com o Estatuto, ele diz lá no artigo 56, no parágrafo único, que as faltas ao serviço é até o máximo de quanto? De 8 dias por ano. E ele diz assim: não excedendo a uma por mês. Em razão de causa relevante, poderão ser abonadas pelo titular do órgão quando requeridas no dia útil subsequente. Então, o que difere aqui da Constituição, aqui da letra C? Seria esse prazo, mais uma vez, né? Que ele diz aqui 18 dias por ano. E não, né? É de máximo até 8 dias por ano e ainda não excedendo a um mês. A uma por mês, né? Então, essa estaria errada. A letra D. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o funcionário estável ficará à disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço? Bom, de acordo com o artigo 37 do Estatuto, ele diz assim: extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade
com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, ele vai ficar disponível, mas ao mesmo tempo recebendo, mas de acordo com o tempo de serviço, seja proporcional. Então, a alternativa correta dessa questão aqui seria a letra D. Mas olhando essa aqui, a letra E, né, vamos ver o que está de errado nela. A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é facultada a denúncia à autoridade superior para eventual apuração e punição. Bom, essa daqui, lembra dessa como a gente avaliou essa letra A? Ou seja, questão de lógica, coisas assim, nada a ver, querendo unir duas situações totalmente diferentes em uma? Não, né? Como é que a pessoa que está trabalhando lá, né? No caso, a autoridade ainda, né? Que tiver ciência de algo errado lá no serviço público, vai ficar calado. Não, vai ficar calado não, né? Que ele diz assim que é facultado. Então, ele tem essa opção. Ah, eu vou ficar calado? Ah, eu vou falar? Não, né? Tanto que lá no estatuto, no artigo 211, ele diz assim: a autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é o quê? Obrigada. Então, ela não tem que pensar duas vezes, não. Soube daquilo? Fale, denuncie. Então, ela é obrigada a promover-lhe a apuração imediata por meios sumários ou mediante inquérito administrativo. Então, se a autoridade conhecer, saber a irregularidade, ela é obrigada a falar. Então, o que está errado nessa letra E seria facultada, pois não, ele é obrigada. Só uma outra questão que eu trouxe aqui com relação ao estatuto, né, dos servidores da banca OCP é essa daqui. Segundo o artigo 147 do estatuto, que ele diz: pelo exercício irregular das atribuições do funcionário, responde civil, penal e administrativamente. De acordo com essa norma, aí assinale a alternativa correta, né? Então, esse aqui, como é um assunto que eu ainda não discuti ainda nos meus vídeos, ele fala sobre as responsabilidades, lá na seção 3 do Estatuto, que ele diz o quê? No artigo 147. Pelo exercício irregular das atribuições, um funcionário responde de 3 formas, que é civil, penal e administrativo. E logo, essas 3 formas, ela pode o quê? Pode acumular-se, sendo independente entre si. Então, cada uma no seu quadrado, mas, ao mesmo tempo, elas podem se acumular. Assim como as instâncias civis, penais e administrativas. Então, de uma forma geral, o funcionário ele pode responder de 3 tipos. E quais são? Civil, penal e administrativo. E com relação ao administrativo, ele diz assim, que esse tipo de responsabilidade não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal. Tanto que a gente acabou de ver, né? Uma prova disso aqui é o que isso aqui ele diz, né? Que pode acumular-se e sendo independente. Então, mais uma vez, esse tipo aqui de responsabilidade administrativa, ele não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber. E o pagamento de qualquer indenização não exime também de pena disciplinar em que incorrer. Então, a gente consegue observar a independência, olha só, uma prova disso, né, que ele diz aqui em cima. Então, toda vez é uma independência disso tudo, né, porque você pagou uma coisa que você vai resolver o resto do todo o problema. Não, né? Você sempre vai ter que responder de todas as formas que a lei estabelecer. E, além disso, ele diz que no artigo 148 que o funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a quem? A fazenda pública. Então, ele é responsável se for, seja culpado ou não, ou seja, por dolo ou culpa. Só que tudo devidamente apurado. Isso aqui é muito importante, né? Que a gente observa que não é de qualquer jeito que a pessoa pode ser penalizada. Só que uma coisa interessante é que ele pode ser, sim, responsável, seja por dolo ou culpa. Ou seja, não, às vezes não tem aquela intenção de prejudicar ou não, mas mesmo assim ele é responsável pela situação. No caso, se for contra a fazenda pública. Então, o parágrafo único diz assim: caracteriza-se especialmente a responsabilidade como
é a primeira aqui, a sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, por não prestar contas ou não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos pelas leis, regulamentos, instruções e ordens de serviço. Então, a palavra-chave aqui seria sonegação, né? Então, esse aqui seria o resumo dessa primeira informação. A segunda seria falta. Falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias ou outros documentos da Receita, ou que tenham com eles relação. Tá vendo como é grande a responsabilidade, né? Então, qualquer coisa relacionada, por exemplo, sonegação, a falta de informação, documentos, essas coisas, isso vai caracterizar como responsabilidade. Há também mais outro, olha só. As faltas, danos, avarias e qualquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos ao seu exame ou fiscalização. E por fim seria por qualquer erro de cálculo ou redução contra a fazenda pública. No artigo 149, sobre a responsabilidade ainda, só que civil, ele diz que decorre de procedimento doloso ou culposo. Olha só, é igual do tipo da responsabilidade administrativa. Então, continuando aqui da civil, né? Ela decorre de procedimento doloso ou culposo que importe prejuízo da fazenda pública ou de terceiros. No caso do ressarcimento de prejuízo causado à fazenda pública, no que exceder os limites de caução e na falta de outros bens que respondam pela indenização, será liquidada como? Será liquidado mediante a desconto em prestações mensais, não o que? Excedente da 10ª parte da remuneração. Então, nesse caso, quando é a fazenda pública, né, mais uma vez, e se não exceder os limites de caução e na falta de bens, haverá um desconto mensal. Só que para ver esse desconto mensal, ele tem um critério, que ele diz que é não exceder da 10ª parte da remuneração. E quanto a terceiros, como é que é? Responderá o funcionário perante a fazenda pública através de 2 tipos de, vamos dizer assim, de formas, que a primeira é de composição amigável ou ação regressiva. E aí uma estratégia que eu percebi assim, por exemplo, quando a gente diz amigável, vem daquela palavra de amigo, né? Vamos dizer assim, de melhor entendimento, né? Tanto, por quê? Porque ele diz se caso não der certo essa composição amigável, aí vem em seguida a ação regressiva, que ele diz que deverá ser iniciada no prazo de 90 dias da data em que transitar em julgado a condenação imposta. Então, se não vai pelo amor, vai pela dor. E ainda tem um prazo de 90 dias. Então, continuando, ele diz assim: a não observância do disposto no parágrafo anterior, né, que é da responsabilidade civil, por ação ou omissão do responsável pelo ajuizamento da ação, constitui o quê? Falta de exação no cumprimento do dever. Então, no final, é isso aqui que vai resultar, né? Então, a falta de exação no cumprimento do dever. E no artigo 150, ele diz assim: o funcionário que adquirir materiais em desacordo, já está errado, né, o negócio, com as disposições legais e regulamentares, será o quê? Com certeza ser responsabilizado, né? Então, ele vai ser responsabilizado pelo quê? Pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo, se houver prejuízo para o erário, ser descontado da remuneração. Então, de uma forma geral, quando a gente percebe que um funcionário já está indo pelo caminho errado, então a gente acha que ele já vai ser, vamos dizer, responsabilizado por isso, né? E no artigo 151, ele diz que nos casos de indenização à fazenda pública resultante de ato doloso, o funcionário será obrigado a repor o quê? De uma vez, ou seja, uma facada logo, né? Então, de uma vez, repor o valor. Então, o prejuízo causado em virtude do alcance, desfalque ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Então, seja por ato doloso, ele vai penalizar de qualquer jeito, né?
só que de uma vez. Então, no artigo 152, ele diz assim, que fora nos casos previstos no artigo anterior, né, a importância da indenização poderá ser descontada do quê? Do vencimento ou remuneração. Tá vendo? Olha só, é bom a gente saber de onde vai ser descontado. Então, há duas alternativas, vencimento ou remuneração. Mas, claro, como sempre, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor destes. Então, a gente consegue observar, né, que há sempre o desconto, mas sempre com relação a esse desconto, há sempre, vamos dizer, um controle, né? Que no caso aqui é não excedendo o desconto a 10ª parte do valor. No artigo 153, ele diz assim: será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas a repartição, o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Então, haverá, sim, responsabilidade para esse funcionário. E no artigo 154, ele diz assim: a responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticadas no desempenho do cargo ou função. Então, a gente consegue observar, né, que a administrativa ela pode ser doloso ou culposo, mas também de atos ou omissões, né, praticados o quê? No momento do desempenho do seu cargo. Então, voltando aqui para a questão, ele diz assim, que ele quer saber a alternativa correta, né, em relação a essas responsabilidades. Letra A. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar à Fazenda Pública por dolo devidamente apurado e nunca por culpa? Não, né? Tá vendo que é esse que é o erro aqui, que ele diz assim, que é nunca por culpa, que não existe isso. E ele é sempre também por dolo e culposo. Letra B. O funcionário será responsabilizado subjetivamente pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sobre sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. Bom, essa daqui eu fiquei meio em dúvida e peço até para que vocês comentem também. Porque é essa daqui que diz que é o gabarito certo, né? Mas eu fiquei em dúvida por conta dessa palavra aqui, subjetivamente. Porque como a gente viu 4 tipos de especialidade já de responsabilidades, né? Para mim não seria subjetivo, não, seria já objetivo. Mas essa aqui seria o gabarito certo. Mas caso você saiba, por favor, comente aí para ajudar. Letra C. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário perante a Fazenda Pública através da composição amigável. Lembra lá que são 2 tipos, né? Ou multa ilimitada. Caraca, ou multa ilimitada. Ave Maria, já pensou sobre a remuneração? Não, né? É a composição amigável ou ação regressiva. Ele diz assim: será disciplinarmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos e regimentos, delegar às pessoas estranhas a repartição, o desempenho do quê? De encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados, né? Isentando-o de responsabilidade civil e penal, uma vez que o encargo for executado sem prejuízo à administração e ao usuário. Não, né? O erro tá aqui seria da palavra disciplinamente. Mas olhando mais uma vez lá no artigo 153, ele diz o quê? Será igualmente responsabilizado, né? Então, ele será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora nos casos expressamente previstos nas leis, cometer às pessoas estranhas a repartição e o desempenho dos encargos que lhe competirem, né? Então, ele vai ser, de qualquer forma, responsabilizado igual. Bom, continuando ainda sobre essa parte de responsabilidades, eu encontrei mais essa questão aqui, olha só. Acerca da responsabilidade dos servidores, assinale a alternativa correta conforme o Estatuto dos Funcionários. Então, letra A. O pagamento de indenização exime o servidor da respectiva pena
disciplinar e em que incorrer? Não, né? Ele não exime, né? A gente viu que essas penas, elas são, vamos dizer assim, independentes, né? Então, não é porque pagou uma que você se livrou do restante. Então, isso estaria errada. A letra B. As combinações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, né? A gente viu isso sendo independentes entre si, bem como as instâncias civil, penal e administrativa. Certo, né? Essa seria a alternativa correta. A Tracela diz assim: o ressarcimento de prejuízo causado à fazenda pública poderá ser liquidado mediante descontos mensais não excedente da 20ª parte da remuneração. Bom, o erro seria aqui nessa parte do 20ª parte, porque ele diz que o quê? O ressarcimento de prejuízo à fazenda pública, ele é liquidado mensalmente, né, como a gente viu, só que o quê? Ele não pode exceder da 10ª parte da remuneração. Então, o erro daqui seria a 20ª parte. Por quê? Porque o certo é 10ª parte. Então, a letra D. A responsabilidade civil decorre somente dos atos dolosos que importem prejuízo à fazenda pública ou para terceiros? Não, né? O problema aqui seria o somente, porque ele diz que há duas formas no caso da responsabilidade civil, assim como da administrativa também, né? Que é de procedimento doloso ou culposo. E aqui ele a diz apenas ao doloso. A letra L diz assim: a responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados pelo funcionário público, ainda que não esteja no desempenho do cargo ou função, né? Não para esse tipo de responsabilidade ele ainda tem que estar desempenhando, né, o seu cargo ou função. Então a alternativa correta dessa questão aqui seria a letra B. Bom, uma outra questão aqui também que eu encontrei sobre o estatuto é essa daqui. Assinale a alternativa correta, de acordo com a Lei 7.502/90. Então, a primeira ele diz assim: o funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade e comportamento, a licença de 80 dias em cada período de 8 anos, no exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade criminal. Bom, de acordo com o artigo 11, ele diz assim, que o funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade e comportamento, né? Ou seja, ele está fazendo tudo certo, chegando no horário certo, tudinho, tendo seu comportamento bem interessante para a administração pública. Então, com tudo isso, ele tem direito, né, a essa licença do quê? De 60 dias em a cada período de 3 anos de exercício ininterrupto. Esse aqui ele está relacionado com aquela parte do triênio. Lembra que a gente viu no vídeo anterior? Que sempre de 3 em 3, né? Então, a mesma coisa aqui. Então, a cada período de 3 anos de exercício ininterrupto, ele tem direito a essa licença de 60 dias, como prêmio do quê? De assiduidade e comportamento. Só que ele não tem que ter sofrido nenhuma penalidade do tipo disciplinar ou criminal. Então, o errado dessa questão aqui seria, mais uma vez, os prazos, porque ele diz aqui de 80 dias e a cada período de 8 anos, mas não, né? É de 60 dias a cada triênio, ou seja, 3 anos. A letra B. A critério da administração, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 anos consecutivos, com remuneração parcial a ser definida no interesse da administração. Então, de acordo com o artigo 115 do Estatuto, ele diz que, a critério da administração, então é ele que vai decidir, né, a administração, poderá ser concedida ao funcionário estável, então já que tem aquela estabilidade, né, após 3 anos, licença para o trato de assuntos particulares. Então, ele pode sim pedir, vamos dizer, essa licença para tratar os seus assuntos, pelo prazo de até o quê? 2 anos consecutivos. Só que, detalhe, né? Um detalhe muito importante. Muito importante mesmo, olha só, que ele diz sem remuneração. Coitado, né? O bichinho vai resolver os assuntos particulares sem remuneração. Então, voltando lá, né?
ele diz que a critério da administração poderá sim, né? Só que ele diz que com remuneração parcial a ser definida. Não é parcial, é sem remuneração. Então, a letra D, ele diz assim: ao funcionário público é permitido requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias e juros a outros favores semelhantes federais, estaduais ou municipais, incluso de intervenção própria. Bom, essa questão está muito assim, assim, de uma forma errada, sabe? Assim, de uma forma geral, para quem já lê muitas questões assim. Mas, mais uma vez, olhando lá no estatuto, né? Ele diz lá no artigo 145 que o funcionário é proibido a muitas coisas. E dentre elas é o quê? Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias e juros a outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto de intervenção própria. Então, isso aqui seria uma vedação, né? É uma proibição. E aqui ele diz que é permitido, né? Então, essa aqui seria a palavra errada. Essa daqui é o permitido e também o incluso. Então, a letra D ele diz assim: a gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas. Bom, esse aqui ele fala no artigo 70, que ele diz assim: a gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para aprimoramento e incremento do serviço público. Então, se ele está fazendo tudo certinho ali, né? Ou seja, aquela parte de assiduidade, né? Responsabilidade, comportamento, tudinho, ele tem esse direito à gratificação por produtividade, em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas. Então, é um funcionário exemplar. Então, se ele é um funcionário exemplar, ele tem direito a essa gratificação por produtividade. Continuando aqui, ele diz no parágrafo único: as condições para aferição, critérios e prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais. Então, é uma gratificação com todo esse cuidado, né? Com todos esses critérios e prazos de acordo com o regulamento. Então, a alternativa correta dessa questão aqui, né, seria a letra D, que está lá no artigo que a gente leu ainda agora. A letra E, ele diz assim: a responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil, que no caso couber, e o pagamento de qualquer indenização não exima de pena disciplinar em que incorrer, embora o exima da responsabilidade criminal, né? Não, o erro está aqui nessa parte do civil. Por quê? Porque lá ele diz no artigo, né, a responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal. Lembra que elas são independentes, mas ao mesmo tempo são cumuláveis? Que no caso couber. E o pagamento de qualquer indenização não exime de pena disciplinar em que incorrer. Então, essa aqui seria errada. E por último, essa aqui é a última questão, né? Que eu encontrei, mas se eu encontrar mais, eu vou fazer mais vídeos sobre eles, que é de acordo com o estatuto, assinar a alternativa correta. Então, letra A. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e em número certo para provimento exclusivamente em caráter efetivo. Bom, de acordo com o estatuto, ele diz assim, que os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, né, ou seja, não faz aquela distinção entre brasileiro nato e naturalizado, são criados por lei, com denominação própria e em número certo, para provimento de dois tipos de caráter, que é o efetivo ou em comissão. Aqui ele apenas fala do exclusivamente caráter efetivo. Então, o que estaria errado seria isso, né? Porque ele é de provimento efetivo e em comissão. Então, a letra B. Os cargos em comissão da administração pública municipal direta, das autarquias e fundações públicas serão organizados e providos em carreiras. Bom, de acordo com o artigo 5º, ele diz que os cargos de provimento efetivo, né? Lembra que são dois tipos de provimento, né?
Então, aqui mais especificamente, ele diz sobre o efetivo, nada de comissão. Então, do efetivo, seja da administração pública, da pública municipal direta, autarquias e fundações públicas, todos esses cargos de efetivo serão organizados e providos em carreiras, né? Então, aqui nessa questão, ele fala apenas dos cargos em comissão, né? E não é comissão, né? É sim efetivo. A letra C. A posse poderá se realizar mediante a procuração? Sim, né? Eu falei bastante desse tipo de situação nos outros vídeos. A letra D. O provimento dos cargos públicos municipais far-se-á através da lei? Bom, de acordo lá com o Estatuto, no artigo 10, ele diz que o provimento dos cargos públicos municipais far-se-á por ato administrativo. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é essa palavra do ato administrativo. Se a gente prestar bem atenção no Estatuto, quase tudo é voltado por conta do ato administrativo. Não só apenas aqueles temporários, lembra que é através deles, né, que vamos dizer assim, ao provimento de temporários por ato. E nesse ato ele define, né, o período de trabalho, qual é o cargo, essas coisas, até a demissão, né? Então, aqui também a gente vê a importância do ato administrativo. Então, ele diz aqui que é através de lei, e não, né? Por ato administrativo. E a letra E, ele diz assim: a investidura em cargo público ocorre com o efetivo exercício de suas atribuições? Bom, de acordo com o artigo 11, ele diz que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, a graça com a posse que vem a investidura. E aqui ele fala com relação ao exercício, né? E não é o exercício, é a posse. Sobre essa aqui da posse, que eu falei, né, da letra C, a posse poderá se realizar mediante a procuração, que está correta, está lá no artigo 17, no inciso 3º. Bom, pessoal, aqui já finalizando o vídeo, né, eu quero só informar vocês que eu vou deixar um PDF com todas as questões que até agora eu comentei, né, que eu falei aqui em todos os vídeos. Então, eu vou deixar um link de acesso para vocês com todas essas questões. Aí, no final delas, tem um gabarito, né? Para vocês treinarem. Aí, qualquer coisa, vocês podem ver o vídeo também. Aí, qualquer coisa, vocês podem também comentar aí no vídeo, caso eu esqueça de alguma coisa ou qualquer tipo, né? E, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E bons estudos!